Fala, galera! Tudo bem? Como é que vocês estão? Prof, espero que estejam todos muito bem, né? Dentro dos limites da quarentena, todo mundo aí respeitando as regras, passando álcool gel, lavando as mãos toda hora, muito bem lavadinha, tá? Por cima, por baixo, por braço, tudo, tá bom? Nunca ficar relando nas coisas nem nas pessoas, tentar ficar em casa o máximo possível, ok? Para que tudo passe o quanto antes para a gente voltar à nossa vida normal, beleza? Gente, é isso aí então. Meus queridos, vamos fazer hoje a sessão extra do capítulo 3 da apostila 4. Então, páginas 66 e 67, vamos resolver essas questões aí. Às vezes, a sessão extra não dá muito espaço para escrever ali, né, entre as questões. É só se você espremer, assim. Então, quem quiser escrever as respostas no caderno, tudo bem, beleza? Como ficar mais fácil aí para você. Então, sessão extra do capítulo 3. Então, nós estamos na última apostila já acabando, né? Por isso que nós estamos fazendo as sessões extras já também. E as páginas, então, 66 e 67. Pega lá, saiu da cama, largou o celular em cima da mesa e pegou a apostila para acompanhar. Então, bora lá. Galera, vamos ler o primeiro texto aí. Leia a letra da canção do Caetano Veloso para em seguida responder as questões de 1 a 6. Espera que eu vou pegar o violão que eu vou cantar para vocês essa daí. Não. Brincadeira, gente. Não sei tocar assim ainda. Nem sei cantar, tá? Olha lá. Lua de São Jorge. Lua de São Jorge, lua deslumbrante, azul verdejante, cauda de pavão. Lua de São Jorge, cheia, branca, inteira. Ó, minha bandeira, solta na amplidão. Lua de São Jorge, lua brasileira, lua do meu coração. Lua de São Jorge, lua deslumbrante, azul verdejante, cauda de pavão. Lua de São Jorge, lua brasileira, cabeleleila, lua brasileira, do meu coração. Lua de São Jorge, lua maravilha, mãe, irmã e filha, de todo esplendor. Lua de São Jorge, brilha nos altares, brilha nos lugares onde estou e vou. Lua de São Jorge, brilha sobre os mares, brilha sobre o meu amor. Lua de São Jorge, lua soberana, nobre porcelana, sobre a seda azul. Lua de São Jorge, lua da alegria, não se vê um dia claro como tu. Lua de São Jorge, serás minha guia no Brasil de norte a sul. Então, é uma música, né, um poema musicado, em que ele fala com a lua de São Jorge, certo? E no final ele fala aí, ó, que serás a guia dele, certo? Então, ele está escrevendo um poema para a lua. Devia estar muito louco quando fez isso, né? A gente já viu, tipo, gente aplaudindo o sol, né? Fazer um poema para a lua de São Jorge. A pessoa deve ter tirado meia ou tomado chá de cogumelo. Galera, beleza. Vamos ver as questões aí. Olha lá. Primeira, pesquise e apresente relação que se estabelece com frequência, independentemente dos versos da composição entre São Jorge e a Lua. Qual é a relação entre a Lua e São Jorge? Vocês sabem, já ouviram essa história? Vai, pesquisa no Google. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Vou falar. Galera, a relação, então, né, entre São Jorge com a Lua está vinculada a uma lenda, ó, das antigas, que acabou se transformando, né, em verdade para muitas pessoas. Para elas, as manchas vistas na Lua seriam São Jorge, né, com a espada protegendo a todos aqueles que procuram sua ajuda. Eu não sei como eu acreditava nisso quando era criança. Minhas tias falavam, lá, você não consegue ver, é o São Jorge com a espada. Eu acreditava, nossa, nada a ver. Mas é essa a relação, tá? É que dá para ver como se fossem manchinhas na lua, assim, e as pessoas falam que é o São Jorge protegendo quem procura sua ajuda. Beleza. 2. A quem se dirigem os versos da canção? Para quem que ele está cantando? Eu já falei para vocês. Ele fica falando, ô lua, ô lua, ô lua, você vai ser minha guia, ô lua, você é isso, você é aquilo. Então ele está falando com quem? Tcharam! Né? Os versos se dirigem à lua de São Jorge. Certo? Show. 3. Que palavras e expressões nos versos marcam ou indicam que há uma referência direta do eu lírico ao seu interlocutor? Então, agora vamos tentar achar a marquinha que mostra que o eu lírico, né, quem fala no poema, está falando diretamente com a lua.
diretamente com o interlocutor. Então, há algumas marcas, entre elas, né? Olha lá. São as palavras ó, interjeição usada para interpelar, né, a lua. Os pronomes como tu, né, e verbos flexionados na segunda pessoa, como tu serás, tu brilha, né, forma no imperativo. Então, quando ele usa, né, tu, quando ele fala ó, você, né, quando ele fala serás, brilha, falando diretamente, usando os verbos para falar com a segunda pessoa, aí dá para ver claramente que ele está na interlocução ali, ó, ele está batendo papo com a lua. Bem louco, mas tá, tá? Então, pronomes tu e os verbos conjugados para a segunda pessoa, para o tu. Beleza? Beleza. 4. Nos versos, afirma-se que a lua está solta na amplidão. O que representa essa amplidão? O que temos por trás da lua? O que seria essa amplidão, poeticamente falando? Dá uma viajada aí para pensar. A amplidão é o céu, né, gente? É aquele espaço onde ela fica, onde ela pode ser vista à noite, né? Então, ela brilha ali na amplidão do céu escuro, certo? Da noite. 5. Os versos foram escritos com base na observação de uma imagem cotidiana, mas que de alguma forma sensibilizou o eu lírico. Qual é essa visão? Ela também parece inspiradora a você? Então, esses versos foram escritos, novamente, com base na observação de uma imagem cotidiana, uma imagem do dia a dia, mas que de alguma forma sensibilizou o eu lírico. Qual é essa visão? Ela também parece ser inspiradora para você? Então, essa visão é a visão da Lua, né? Foi tipo, é uma coisa que está ali sempre, todo mundo vê a Lua, só que naquela hora que ele viu, sensibilizou de alguma maneira que ele começou a falar com a Lua, certo? E aí, qual é a impressão? A impressão é pessoal, né? Se ela é ou não inspiradora. A Lua é inspiradora para você? Você olha para a Lua e fica imaginando coisas e sonhando acordado? Eu espero do fundo do meu coração que não, tá, gente? Porque eu acho que essa pessoa, para escrever essa música, ela tava pra lá de Bagdá. Muita droga, eu acho. Porque, gente do céu. Imagina você escrever um poema para a Lua falando com ela. Mas se ela for inspiradora para você de algum modo, né? Eu acho que assim, ó, a Lua, ela até pode inspirar você a escrever um texto sobre a Lua, né? Ou sobre a luz, ou sobre o que ela faz as pessoas pensarem, como é romântico. Mas você escrever um poema para a Lua, falando com ela, enfim, se for inspiradora para você, muito bem. 6. Escreva o substantivo ao qual se refere cada uma das expressões a seguir. Azul verdejante, branca, nobre porcelana. De quem que ele está falando? Da lua, né, gente? O texto inteiro é lua, lua, o lua, o lua, 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 lua. Ô lua, 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 lua. Então, de quem que ele está falando? Da lua, né? Azul verdejante, branca, nobre porcelana. Beleza? Lua, lua, lua. 7. Você sabe o que representa a imagem adiante? Essa imagem aí, ó. É uma planta chamada espada de São Jorge. Por que você imagina que ela tem esse nome? Por que vocês acham que ela chama espada de São Jorge? Olha para a imagem. O que parece esse formatinho dela? Assim? O formato das folhas da planta lembra, né, uma espada, por isso pode fazer essa relação, certo? Lembra uma espada, galera? Meio colorida, né? Uma maior que a outra, mas tem um formatinho ali que pode fazer a gente pensar em uma espada. 8. Como se faz o plural, né, do substantivo espada de São Jorge? Justifique. Galera, lembra, quando a gente tem palavras compostas que são formadas por outras palavras, tem algumas regrinhas para fazer o plural, certo?
Esse plural pode ser feito só com a primeira palavra, só com a última. E nesse caso aí, quando tem um D no meio, quando tem preposição no meio, o que vai para o plural? É só espada? É o número de espada que aumenta? É o número de santo que aumenta? A gente tem que pensar nisso para fazer o plural da palavra composta. O que aumenta? É o número de planta? É, não é? Então, o que vai para o plural? Espadas. Só espadas vai para o plural, porque os elementos são ligados por preposição. Então, sempre que tem um AD com para em ali no meio, geralmente é o D, tá? Entre as palavrinhas, para formar essa palavra com hífen aí, sempre é só a primeira que vai para o plural. Mas também, galera, se você não lembrar da regrinha da preposição, é só você entender o que vai aumentar. É o número de santo ou é o número de espada? Todas as espadas são de São Jorge. Todas as espadas, todas as plantas são desse tipo aí. O que aumenta não é o tipo, o que aumenta é o número de plantas, certo? Por isso que é só espadas que vai para o plural. Todas elas são de São Jorge, não de São Jorges, entendeu? De Jorges diferentes aí. Todas elas são do mesmo santo, do mesmo tipo, tá? O que aumenta é o número de plantas, por isso que só a espada vai para o plural, ok? Se você lembrar da regrinha que quando tem uma preposição no meio e os hífenzinhos assim, sempre é só a primeira que vai para o plural, também pode lembrar da regra, tá? Beleza. 9. No quadro a seguir, há nomes de plantas. Escreva o plural de cada um desses substantivos. E aí? Agrião do Pará. Digão, é a mesma regra. Tem um do ali no meio, então é só o primeiro. Agriões do Pará. Maria sem vergonha. São várias Marias sem vergonha. Girassol. Aí tá juntinho, né? Não tem hífens, só faz o final lá, girassóis, né? Então fica Agriões do Pará, Marias sem vergonha e girassóis, certo? Quando tem o do no meio, o sem também, tá, gente? O sem também é preposição. É que ela não entra no adecom para aí, mas sem também é uma preposição, tá? Então, quando tem preposição, é só o primeiro termo, só agriões e só Marias, né? Que foram pro plural aí. Agora, quando a palavra é juntinha, assim, ó, por justaposição, justaposta, né, sem hífen, aí você faz o plural só lá do final, né? Girassóis. Fechado? Próxima. 10. O plural de erva-botão pode ser ervas-botões ou ervas-botão. Por que as duas formas são consideradas corretas? Galera, as duas formas são tidas como corretas porque esses termos eles podem ser considerados dois substantivos. Erva é uma coisa, botão é uma outra coisa, são substantivos. Ou seja, eles são variáveis, eles podem ir para o plural quando eles estão sozinhos, certo? Porém, com o segundo funcionando como especificador do primeiro, o tipo de erva, aí nesse caso só o primeiro elemento que iria para o plural, ia ficar tipo ervas botão. Se você considerar que botão é o tipo das ervas, é o número de ervas que aumentam, então só o primeiro aí vai para o plural. Só que se você pensar que os dois são substantivos e quando eles estão sozinhos, os dois vão para o plural, então você pode falar ervas botões. Você pode colocar os dois no plural. Tudo bem? Se você considerar que é o tipo de erva, aí só ervas que vai para o plural. Se você não olhar para isso, mas você olhar que a classe gramatical de erva e de botão, as duas são substantivas, então as duas podem ir para o plural. Ok? Por isso que as duas estão corretas nesse caso. Gente, percebam que são algumas palavras, tá? São algumas palavras, alguns nomes de planta, alguns nomes de erva, sabe? São coisas assim bem específicas, bem por curiosidade mesmo, tá bom? E aí, agora, nós vamos ler o texto para responder as últimas 5 questões, certo? As questões aí de número 11 a 15. Haiti, que é uma outra música do Caetano Veloso com o Gilberto Gil. Olha lá. Se você for à festa do Pelô, e se você não for, Pelô é Pelourinho, lá em Salvador. Pense no Haiti, reze pelo Haiti. O Haiti é aqui, o Haiti não é aqui. E na TV, se você vir um deputado em pânico mal dissimulado, diante de qualquer, mas qualquer mesmo, qualquer plano de educação que pareça fácil e rápido, e vá representar uma ameaça de democratização do ensino do primeiro grau, pense no Haiti, reze pelo Haiti. O Haiti é aqui, o Haiti não é aqui. Digão,
esses caras estão muito doidos. O Haiti é aqui, o Haiti não é aqui. Aí começa a falar do deputado e da educação. Nessa época aí, galera, o povo usava essas pessoas, né, esses cantores antigos, mais antigos assim do Brasil, eles usavam muito suas músicas para falar da política, né, para falar mal de político, para falar mal de projetos, para expor mesmo o seu posicionamento, os seus atos políticos perante o mundo, certo? E aí, às vezes, eles falavam de umas coisas assim que tava acontecendo naquele momento. Talvez, se a gente estivesse lá em 1990 e poucos, a gente teria entendido exatamente o que eles quiseram dizer com isso, certo? Agora, talvez a gente tenha de pensar e fazer algumas associações, beleza? Então, vamos lá. A letra da canção do Caetano Veloso e Gilberto Gil fala de questões preocupantes da sociedade, na época, ali, com a questão da educação, né, de criar projetos de educação. Quais são elas? Então, os versos falam explicitamente sobre política, né, deputados ali, e sobre educação, certo? Então, ficou bem claro para a gente que ele estava falando de algum projeto sobre para a educação do primeiro grau, né? E aí fazendo uma relação com o Haiti. Então, explicitamente, fala sobre política e sobre educação, certo? 12. Até por seu tema, os versos assumem um perfil dissertativo argumentativo, né, que é o texto que a gente estava aprendendo aí. Que tipo de opinião se pretende transmitir por meio deles? O que se pretende fazer com um texto dissertativo argumentativo, galera? Para que ele serve? Por que a gente trabalha essas temáticas sociais que envolvem a sociedade de modo geral? Né? Qual é a função de falar sobre esse tipo de coisa, de opinião sobre esse tipo de tema? Né? Então, olha lá. Ao se comparar o Brasil com o Haiti, chama-se a atenção para algumas mazelas sociais, principalmente a educação, né, que ainda se instalam no Brasil. Há um apelo feito diretamente, né, ao leitor dos versos para que haja preocupação com os problemas brasileiros também, não apenas com aqueles de outros países com má distribuição de renda. Então, a gente sabe que no Haiti, né, tem muito problema, né, da questão de renda, vem muito haitiano para o Brasil, certo? E aí, em algum momento, se falou na política sobre como é a educação do Haiti, a preocupação com o Haiti, certo? Só que muitas vezes deixa de se preocupar com o próprio Brasil, né? No próprio Brasil há muitas falhas de distribuição de renda, há muitas falhas na questão da educação, certo? E é preciso, o que ele está querendo dizer com a música é que é preciso olhar para o Brasil e não para o, tipo, ao mesmo tempo que o Brasil parece com o Haiti, aqui não é o Haiti, aqui é o Brasil e precisa de atenção também, é isso que ele quis dizer. Tá? Parece com o Haiti no sentido de que tem distribuição de renda ruim, que há falhas na educação, mas ao mesmo tempo ele está falando que aqui não é o Haiti, que precisa tratar do Brasil, entende? Então é esse tipo de opinião que ele está pretendendo transmitir aí, que é preciso ter mais atenção com os problemas brasileiros, né? Distribuição de renda, de educação. Ok? Que é o tipo de tema que aparece no texto dissertativo argumentativo. 13. Por que se pode dizer que o Haiti é aqui e que o Haiti não é aqui? É isso que eu estava falando com vocês, né? Então, é isso aí, ó. Apesar do Brasil e o Haiti terem problemáticas em comum, são nações diferentes, né? Então, ao mesmo tempo que ele fala assim, olha, o Haiti é aqui, no sentido de que aqui temos problemas de distribuição de renda e de educação básica, assim como tem lá. Talvez o deles sejam um pouco piores, tá? Mas a gente tem aqui também. Só que aí ele quer dizer assim, olha, o Haiti não é aqui, somos nações diferentes. Então, temos coisas próximas, mas também somos outra nação. Temos outro funcionamento e você precisa olhar para cá, né? E resolver os problemas daqui, que podem ser um pouquinho diferentes dos de lá, apesar de ter algumas semelhanças. Entende? Sabe aquele negócio? Mas não é? Parece, mas é isso aí. 14. Segundo os versos, como se deve ver um plano para a educação que pareça fácil e rápido? Ele escreve a música para falar mal desses planos de educação que são, tipo assim, vai resolver o problema da educação agora, tipo, é só pôr em prática isso, isso e isso, pronto, resolveu. Né? A gente sabe que a educação, para ela ser completamente resolvida, vai, tipo, anos mudando desde a educação básica pública, né, para chegar até a educação superior mudada, né? O que ele acha desses planos rápidos e fáceis aí? Olha lá, com desconfiança, tem que agir com desconfiança, tanto que o político, né, que apresentaria, estaria em uma posição desconfortável, né, precisando dissimular, mentir. Percebe-se que o problema da educação é sério e não pode ser resolvido com medidas fáceis e rápidas, né? O
problema da educação é muito grande, né, gente? Quando a gente pensa na educação pública, principalmente, tá? Não é da educação particular, não. Mas quando a gente fala em educação, a gente está pensando em educação pública. Para melhorar, tipo, para eles conseguirem passar na faculdade igual o pessoal da escola particular passa, para terem as mesmas chances, precisa mudar lá do começo. Precisa mudar lá do início, lá das prefeituras, das creches, do ensino fundamental 1, do ensino fundamental 2, né? Mudar todo o rolê da escola para a gente conseguir melhorar de maneira geral a educação, certo? Então é muito complicado, não é uma coisa assim, ó, pronto, criei um projetinho aqui, agora a educação está salva, né? Não é bem assim, tem que agir tem que pensar com desconfiança quando a coisa é muito fácil. 15. Você acredita que existam esperanças para situações de miséria e de injustiça presentes no mundo, como no Haiti, por exemplo? Galera, o Haiti, eu não cheguei aí para o Haiti, eu fui para um lugar do lado, que chama República Dominicana. Mas é uma ilha só que é separada em duas, República Dominicana e o Haiti. As praias é uma coisa assim, é o Mar do Caribe, tipo, é a coisa mais linda do universo. Tipo, tem um turismo fantástico, vem gente do mundo inteiro por conta do turismo. Só que, por mais que tenha essa orla da praia riquíssima, tipo, dentro do país, eles sofrem muito, porque eles são uma ilha lá isolada, certo? E só vive do turismo, né? E dentro ali, tipo, é um país muito complicado. É por isso que tanto haitiano vem para o Brasil, né? Eles vêm para cá porque eles sabem que aqui eles vão pelo menos conseguir um emprego de garçom, vão conseguir fazer uma faculdade talvez, eles vão ter mais chances. Ou às vezes eles até se formam lá na faculdade e não tem como trabalhar, não tem investimento, né? Tipo, e aí eles acabam vindo para cá para ser garçom às vezes, entendeu? Não menosprezando, né, o serviço, mas é que é um serviço que tem bastante demanda, né, que tipo, que sempre precisa de gente disposta a trabalhar, certo? Então, é muito complicado, né? É uma situação ao mesmo tempo que tem uma riqueza na praia, assim, dentro é uma pobreza extrema, assim, muita injustiça, muita gente multimilionária morando na beira da praia, donos de hotéis maravilhosos, e outras pessoas, tipo, mal conseguindo pagar suas contas, nem tendo emprego, mal tendo que comer, certo? E acabam vindo para outro país, aqui ou para a Europa, para os Estados Unidos, tentam ir para algum lugar, né? Que o Brasil é um país acolhedor, vem, todo mundo. Certo. É uma resposta pessoal, né, gente? Cada um vai ter a sua aí. O prof deu a minha opinião. Eu acredito que eu sempre acho que tem esperança, né, de resolver, se as pessoas quiserem resolver, certo? Se as pessoas deixarem de ser tão egoístas, assim, passarem a pensar um pouquinho mais uma nas outras, certo? Eu acho que tem chance de resolver, sim. Apesar de eu achar que nem todo mundo vai pensar desse jeito. Mas, a esperança é a última que morre, né, galera? Brasileiro não desiste nunca, né? Então é isso. Você tem a sua resposta aí, pense um pouquinho sobre isso. Beleza? Bom, gente, por hoje era isso. Até a próxima aula. Espero que vocês fiquem bem, se cuidem, hein? Se cuidem, ok? E a gente se esbarra por aí, beleza?